Quarta, 21 de setembro. Verso para memorizar. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani? Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. O Deus crucificado. A morte por crucificação era uma das punições mais severas que os romanos infligiam a qualquer pessoa. Era considerada a pior maneira de morrer. Portanto, era horrível para alguém ser morto dessa forma, em particular o Filho de Deus. Jesus, devemos sempre lembrar, veio em carne humana. Entre as surras, os açoites, os pregos cravados em suas mãos e pés e o peso angustiante de seu próprio corpo rasgando as feridas, a dor física deve ter sido insuportável. Passar por isso era duro, mesmo para o pior dos criminosos. Era muito injusto, então, que Jesus, inocente de tudo, enfrentasse tal destino. No entanto, como sabemos, os sofrimentos físicos de Cristo foram brandos em comparação com o que de fato estava acontecendo. Aquilo foi muito mais do que a morte de um inocente. Ouça Mateus 27, 45, 51 e 52. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos, já falecidos, ressuscitaram. Marcos 15, 38. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Pergunta 6. Quais eventos da morte de Jesus mostram que o que aconteceu era muito mais do que a maioria das pessoas podia entender na época? O que houve de importante que revela o que de fato aconteceu? Algo muito maior aconteceu do que apenas a morte, embora injusta, de um homem inocente. De acordo com as Escrituras, a ira de Deus contra o pecado, nosso pecado, foi derramada sobre Jesus. Na cruz, Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, os pecados de todo o mundo. Como tal, Jesus sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso do que qualquer ser humano poderia conhecer ou experimentar. Ao passar por lutas, que esperança e conforto você pode tirar da realidade do sofrimento de Cristo por você na cruz?